Olá, pessoas lindas, abençoadas, tudo bom? Tô aqui com um relato para vocês que vocês vão ficar aí impressionados. Mais confirmação para nós. Hoje nós vamos falar de um pastor narcisista das trevas. É surreal do que eles são capazes, né? Para poder acabar com a autoestima e com a identidade das pessoas e se infiltram dentro das igrejas, se passando aí por alguém de Deus. Mas o nosso Senhor, Ele revela e Ele liberta. Então vem comigo que hoje a gente vai estar falando sobre esse pastor narcisista disfarçado de filho de Deus. Ela começa dizendo assim: o meu nome e de outras pessoas desse relato já foram trocados. Muito obrigada. Ela diz: a paz do Senhor, Cris. Acompanho o seu canal já há algum tempo e gosto muito de ouvir os relatos, e foi através desses relatos que percebi que passei por um narcisista religioso que acreditava ser pastor. Olha aí. Sempre achei que o narcisista era outro tipo de pessoa com características menos agressivas do que realmente são. E talvez por isso não entendia os abusos psicológicos e mentais que sofri por 5 anos. Olha aí, gente, esse é religioso. Tá cheio, Deus sabe. Continuando, confesso que estava relutante em enviar o meu relato, mas vi que talvez falar sobre essa experiência que me machuca e me traz muitos gatilhos, eu finalmente possa alcançar a minha cura. Glória a Deus, faz parte sim da sua cura também, e da nossa também, né, de todos que estão aqui recebendo, escutando, ouvindo o seu testemunho. E ela segue dizendo: penso eu que ao falar do que passamos, nos tornamos mais conscientes de que fomos vítimas e não a causa, exatamente, pois a culpa que carreguei por todos esses anos foi esmagadora. Deus é mais. Ela diz: meu nome é Ana e vou começar pela minha infância, que as poucas lembranças que tenho foram tranquilas. Criada somente pela minha mãe, pois nunca conheci meu pai. Ponto importante, a ausência do pai, da paternidade. Eu e minha mãe passamos por muitas dificuldades, até fome, mas a minha mãe nunca desistiu, sempre trabalhadora e trabalhando muito. Toda a minha família, por parte de mãe, são extremamente católicos, então fui criada para fazer todo o rito da religião, sempre indo às missas aos domingos. Me esforçava para ser uma boa filha, nunca respondia para os mais velhos. Meus tios e tias também mandavam, de certa forma, em mim, com a permissão da minha mãe, é claro. Isso aqui me traz uns gatilhos aí, hein? Deixa eu continuar ouvindo aqui. Ela fala: por conta disso ficava apreensiva de quem deveria obedecer. Era muita gente, Cris. E com o passar do tempo, sempre dava muitas satisfações do que eu fazia ou deixava de fazer para todo mundo. E ela fala entre parênteses: e isso mudou depois que casei. E ela põe em letra maiúscula: graças a Deus. Amava ir para a escola e estudar, mas lá também sofria perseguições por ser muito magra e por ser a única a usar óculos na época. Bullying já começa. Houve um período que todos os dias a minha mãe que ia me buscar na escola, pois algumas meninas sempre queriam me bater. Até hoje não sei o motivo, a inveja, né? Meninas que sofrem abuso dos pais dentro de casa já viram umas narcisistinhas da vida e abusam os outros na escola, né? Sempre os que eles veem que são mais fragilizados, no caso aí você. Eu lembro que quando eu tava na escola, teve uma época, eu não lembro qual idade que eu tinha, mas tinha um menino bem magrinho assim, sabe? Também usava óculos. Ele tinha uma carinha assim, mas dava pra ver que ele tinha medo dos meninos, ele era quietinho, parecia que ele tava sempre assim com medo, né, quietinho assim, até se encolhia de certa forma, e eu via que tinha uns meninos que sempre vinha lá e ficava falando coisa pra ele, e ele ficava desesperado assim, até se tremia, e aí aquilo mexeu comigo. Eu falei: vocês vão falar o quê? Quem vocês pensam que vocês são? Eu já coloquei os meninos pra correr. Eu falei: se quiser fazer alguma coisa com eles, vai ter que fazer primeiro comigo. E dava dó, gente, porque ele era aquela criança, né, inofensiva, indefesa. E eu tentando, mas eu não podia estar lá com ele todo o tempo. Enquanto eu tava, né, eu falei o que tinha que ser falado ali e eles não faziam nada com o menino. Mas o menino não sabia, né, ele não conseguia se defender, se proteger. E aí esses predadores, seres das trevas, eles vêm, né, eles vêm nos fracos. Porque pega um que nem eu, que já pus ele no lugarzinho deles, que se eles fizeram alguma coisa, faz nada. Mas é assim, mas é tudo gente que, em vez de
sair dos caminhos dos pais que são também outros transtornados, vai e quer jogar isso que os pais jogam neles nos outros, né? Nas crianças na escola. Continuando. Ela diz que não entende o porquê que essas meninas queriam bater nela. Eu já falei, inveja mesmo, o inimigo, né? Os seres das trevas querem destruir os seres de Deus. E ela fala, mas sobrevivi, graças a Deus. Sim, graças a Deus mesmo, nós sobrevivemos, estamos aqui para contar a história. E ela diz, bom, Cris, com 16 para 17 anos perdi uma tia muito querida para mim. E foi quando me afastei de Deus. Devido ao luto, não queria de jeito nenhum ouvir falar dele. Olha, é o que eu falo, gente, muito cuidado nessa hora, porque nas dificuldades, nas circunstâncias, ou a gente se apega mais a Deus ou a gente acaba se revoltando contra ele. E o inimigo precisa só dessa brecha para ele entrar e fazer bagunça. Mas tudo tem um propósito maior, né? E ela diz, eu culpava a Deus por não ter curado a minha tia. E esse dia em diante foi ladeira abaixo, Cris. E ela põe assim entre parênteses, rindo de desespero, kkkk. Baladas, bebedeira, beijava muitos meninos, misericórdia, ela coloca em letra maiúscula. E buscava refúgio em outras religiões para ouvir pelo menos mais uma vez a voz dela. Olha aí, espiritismo, né? Falar com os mortos, aí pronto. Eu falo que aí o negócio já vai mais pro buraco. E ela falou, claro que isso nunca aconteceu. Ah, tá, às vezes acontece, só que é tudo demônio, tá? Pensa que a pessoa lá falando, não, é demônio mesmo, que a palavra de Deus já diz. E ela disse... Os anos se passaram e eu já estava com 22 anos e em uma viagem de trabalho conheci meu atual esposo, que me apresentou Jesus e me entreguei para ele de todo o coração no batismo das águas. Que lindo! Cris, foi sem dúvidas um dia mais feliz da minha vida, glória a Deus. E eu fiquei tão feliz que mesmo depois de tudo que eu tinha feito, ele me aceitou, sim, sempre. Estava tão grata por não estar mais sozinha que parei imediatamente de beber, fumar, parei com tudo. Cris, que lindo! E ela põe assim, como ele é bom. Sim, ele é maravilhoso. Não há palavra que represente o que ele é, né? Porque é indescritível, é imensurável, é perfeito, é santo. Que lindo! E ela diz, na igreja que eu havia me batizado, fomos separados como obreiros e ajudávamos na limpeza com os jovens, enfim... no que podíamos, glória a Deus. Mas essa denominação, Cris, trocava sempre os pastores, era um rodízio rápido, mas estávamos acostumados. Porém, o último pastor que passou por lá sequer nos cumprimentava e nem sabia nossos nomes. Apesar de tudo, tentamos servir a Cristo da melhor maneira que conseguíamos. Nessa época eu morava em outro estado e quando meu filho mais velho tinha 6 meses, voltei para minha terra. E Cris, acabei engravidando de novo. As 2 gestações foi um milagre dos céus para minha vida. E quando meu filho mais novo estava com 3 meses, fui tirar a carteira de motorista e uma amiga me convidou para visitar uma Assembleia de Deus e eu fui. E amei! Ela coloca, amei! Decidi virar uma irmã do coque. E ela põe entre parênteses, kkkk. E é agora que começo a contar sobre o pastor Acabe. E ela põe entre parênteses, meu Deus, esse pastor na primeira vez que eu pisei na igreja profetizou para mim. E adivinha, Cris, ele acertou. E isso me encheu os olhos. No culto seguinte, levei o meu esposo, que estava relutante em ir para uma igreja pentecostal. Mas amou o ambiente e a forma como fomos tratados. E teve uma ocasião que estávamos de mudança e o Acabe, com mais um irmão, nos ajudou e até montou alguns móveis para a gente. Interessante como isso nos puxou mais para dentro da igreja de tal modo que ficamos chocados com aquela atitude. Isso nunca havia acontecido. E ela fala, como assim? Ponto de interrogação. Um pastor montando nossos móveis, nos fazendo visita? Quanto cuidado! E aí a nossa rotina era toda semana e todos os finais de semana estávamos na igreja. Além dos cultos aos finais de semana, eu ia com algumas irmãs lavar os banheiros para o culto do sábado. Aos poucos fui me aproximando de algumas irmãs, em especial a Isabel, e estávamos sempre juntas e em todo lugar. A comunhão com ela me fazia muito bem, porém, de alguma forma isso incomodou a Acabe, que começou a triangular entre nós duas com comparações. Ai. E infelizmente isso por um tempo nos afastou. Cris, a igreja naquela época era uma bênção, todos tinham comunhão, marcavam um churrasco de vez em quando depois do culto, e enfim, era ótimo.
Mas quando Acabe ficava sabendo que os irmãos estavam em comunhão durante o culto seguinte, ele soltava alguma coisa usando a palavra. Aí pronto. Era suficiente para os irmãos que antes tinham comunhão parassem de se falar. Cris, isso era frequente, um ciclo que não se quebrava. Virava e mexia, ouvíamos algumas coisas como, ela pôs entre aspas, eu vi seu pastor em tal lugar fazendo tal coisa, vi seu pastor em tal lugar, em tal cidade. Muitos membros ouviam essas coisas de pessoas de fora da igreja, mas ninguém acreditava. Estávamos cegos buscando a aceitação e a atenção dele, e quando alguém tinha oportunidade de pregar a palavra, dependendo do que era falado, ok, mas do contrário, não era de Deus. Só era de Deus se Acabe dizia que era. E eu não tinha maturidade de entendimento nenhum, e até por ele ficar me triangulando com a Isabel, ora eu era de Deus, ora não. Ok, inconscientemente tudo que o Senhor me mostrava, eu acabava falando com Acabe. Autoridade, né, espiritual, você confiava. E se fosse exortação, era o diabo, se não era Deus. E Cris, quantas vezes ele ficava no altar falando e apontando pra mim, de repente os irmãos paravam de falar comigo também. Gente, isso já aconteceu comigo, tá? Eles distorcem tudo e eles fazem as pessoas olhar pra você como se você fosse algo ruim. E aí eu pensava assim, gente, mas não foi isso que eu falei pra ser das trevas. Entende? E eu falei, meu pai, como pode? Mas é tanta cara de pau porque eles acham que você não vai perceber. Ah, mas Deus mostra. Continuando, ela diz, eu chegava em casa sempre chorando. Uma vez perdi o emprego, pois um colega de trabalho disse pra minha patroa que eu estava grávida. Depois de me obrigar a fazer o exame beta-HCG, com o resultado negativo óbvio, ela colocou em letra maiúscula, me demitiu. Então fiquei triste no final do culto. Procurei o pastor para conversar, tentando entender então se havia algo da parte de Deus que eu precisava fazer para parar em um emprego. Nessa ocasião havia deixado o emprego para entrar nesse, e para minha surpresa ele disse, e ela põe entre aspas, também você fica com essa cara de doente? Parece mesmo que estava grávida. E aí chamou a esposa e uma outra irmã e disse, ela não está mesmo com cara de doente? E fez uma pergunta, né? Um ponto de interrogação, ela coloca aqui. Fiquei acabada, Cris, aquilo me arrebentou por dentro. Eu não esperava isso. Estava muito preocupada em perder o emprego, pois afetaria a renda da nossa casa. E fui como boba falar com ele, esperando uma direção ou um conselho e saí dali pior do que cheguei. É narcisista das trevas, maligno, dentro das igrejas. Ah, mas o pesar da mão de Deus nesses daí que tem conhecimento da palavra e usa ainda para fazer isso, para destruir as ovelhinhas, quero nem ver. E ela diz, até que os dias foram se passando, infelizmente o casamento dele acabou. Entre parênteses, como o Senhor já havia me revelado antes. E aí a perseguição contra mim e minha família piorou e piorou muito. Eita, vai dizer que a culpa foi sua? Até hoje, quando paro para pensar, me pergunto como aguentamos tanto e não saímos da igreja. E nesse período eu orava todos os dias para sair e ir para qualquer outro lugar, mas meu marido não queria. E até que ele mudasse de ideia, ficamos lá por mais 3 anos. Precisei fazer terapia nesse tempo e faço até hoje, mas estou bem melhor, pois Acabe me fez perder a minha identidade. Não, ele não tem esse poder, está repreendido em nome de Jesus, ele tentou. E ela diz, não sabia mais quem eu era e não me atrevia a ter pensamentos sobre a forma que ele me tratava, pois sempre acabava na conclusão de que eram pensamentos malignos. É assim mesmo, a gente acha que está vendo coisa ruim no outro, que nós que somos os ruins. Não! A gente vê no outro que o outro mostra ser. E sem medo de ser feliz e sem culpa. Porque o outro que está fazendo não é você. Libertador quando isso acontece, né? É que a gente olha o outro com base naquilo que temos em nós. E a gente normalmente vê o bom até onde não tem bom, né? Mas faz parte de nós. E eles, né? É maligno mesmo. Mas olha, fica aqui registrado, porque isso existe, tá cheio dentro das igrejas. E não é pra você sair da igreja, não. É pra você reconhecer quem são e orar, porque Deus mesmo expõe. Não prospera, não prospera. Eles são autodestrutivos. Quem tem Deus de verdade, não fica há muito tempo, vê logo, né? No seu caso, sei lá o que seu marido quis insistir tanto, o que foi ali. Manda ele fazer terapia também, porque como que afetou você e não ele? Talvez você pedia lá ajuda e o seu marido não sei.
No fim, continuando, ela diz: para ser sincera, Cris, quando lembro, a maioria das vezes são só os momentos ruins. Porque é o que mais teve, né? Ser desse das trevas vai ter momento bom, é só quando eles põem a máscara para fingir que é pastor, mas não é. Falsos, né? Fingem ser. Infelizmente, nesses últimos 3 anos eu fiquei reativa, Cris, faz parte, e falava tudo o que eu sentia. Nem me importava mais. O problema é que acabei desabafando para a nora dele, que mostrou todos os áudios que mandei para ela. Ai, ai, ai. Só que ela mostrou só os meus áudios e não os que ela falava também. É outra narcisista. E aí, num domingo depois da escola bíblica, ele chamou meu esposo e eu para mostrar o áudio. Disse que gostava tanto de mim e eu falando mal dele, tadinho. Mal não, você tá falando a verdade sobre ele, né? E me senti a pior pessoa do mundo, exato. Me senti ingrata, suja, foi horrível. E de novo os membros pararam de falar comigo e eu virei a leprosa do arraial. Ela coloca entre aspas, tá? Repreendido. Passou muito tempo e eu não conseguia me perdoar. Só hoje percebo que estava reativa, mesmo assim me arrependo por ter desabafado. E hoje estamos em um ambiente saudável com um pastor saudável e que teme a Deus, e agradeço ao Senhor por não ter permitido que ficássemos longe da presença dele e nos guardou dessa provação. Exatamente. Provação é algo que vem de Deus, né? Do inimigo não é provação não, é tentação mesmo, é para destruir. Mas tudo bem, ela diz: só tive o real entendimento que passei por um narcisista religioso ao assistir os seus vídeos. Glória a Deus, Deus é lindo! Muito feliz. E isso me curou, pois me culpava e achei muitas vezes que estava ficando louca ou carnal, né? Com a ajuda de Deus me posicionei e hoje não permito mais me sentir assim. Glória a Deus. E em relação às outras pessoas, faço questão de demonstrar os meus limites e até onde podem ir. Isso mesmo. E ela finaliza dizendo: quero te agradecer também, Cris. Desejo que o Senhor proteja e conserve seu ministério, que nos ajuda a ter clareza de que do que passamos e que não somos as responsáveis ou loucas, mas vítimas de pessoas frias e sem temor de Deus. Glória a Deus, você falou tudo. Perfeito, hein? Amei esse relato. Você é linda do Senhor. Gente, isso aqui é para compartilhar, porque alguém pode estar passando por isso, pode estar indo lá nessa autoridade espiritual que acha que é de Deus, só que não. E aí você vai lá e abre o seu coração, um momento difícil que você passou, e você em busca de um alívio, de que essa pessoa como instrumento de Deus te fale algo que vai ajudar, que ore ali junto com você, e a pessoa ainda chama lá as irmãs que não são irmã para falar: olha como ela tá acabada. E gente do céu, como assim? Como assim? Aí eu falo: bora se cuidar, fazer terapia, Deus acima de tudo, cuidar da saúde emocional, cuidar do seu físico, que é templo de Deus, seu corpo, né? Usar para glorificar o nome de Deus. E ó, palavra do Senhor, não tô com a minha Bíblia aqui agora, mas a verdade que nos liberta. Sábados nós temos estudo bíblico, sábado das 19 às 21. E tem sido bênção. Eu falo que Deus me levantou para: vai lá, Cris, faz estudo bíblico. Reúne o pessoal para falar de mim, da minha palavra, para fortalecer o espiritual, que é a base de tudo. E eu falo: sim, Senhor, eis-me aqui. Aí eu vou achando que eu que vou estar ajudando vocês, e quem é a mais ajudada sou eu. Eu nunca aprendi tanto da palavra como eu tenho aprendido aos sábados nos estudos bíblicos com vocês, gente. Isso é Deus purinho. Lindo, lindo, lindo. Então vamos lá, continuem firme, venham participar. Eu ponho o link no grupo, o grupo do WhatsApp que eu tenho tá aqui abaixo. Lá eu ponho o link todo encontro e aviso vocês de tudo que está acontecendo aqui no canal. Tem novidades chegando, gente, vocês vão ficar de boca aberta. Eu tô assim, já me segurando, porque eu queria já contar para vocês, mas tem coisa que a gente tem que esperar. E eu vou esperar um pouquinho mais até Deus me dar a confirmação, que é a hora, aí eu conto para vocês o que é, tá? Mas já tá no forno, já saindo fresquinho, e é algo poderoso dos céus direto aqui pra gente nessa terra. Bora continuar com esse propósito maior de Deus, levando essa conscientização. Mande os relatos de vocês, eu tô cheia de relatos aqui, cada um mais poderoso que o outro. O pouquinho que eu li já deu pra ver, e aí eu vou estar trazendo aos pouquinhos aqui pra vocês, tá bom? Deixem mensagem de bênção aí sobre a vida dela. Você já teve experiência também no âmbito religioso?
com esses pastores das trevas que fingem ser filhos de Deus? Fingem ser anjos de luz, mas são o próprio lobo devorador, predadores disfarçados de ovelhas entre nós, o joio disfarçado de trigo? O nosso Deus, ele mostra o que está no oculto e ele não deixa seus filhos enganados. E essa mulher aqui, ó, é linda do Senhor, escolhida do Senhor. Então, Deus faz a justiça dele. E a justiça maior, eu digo, que é ele nos revelar e nos libertar e mostrar de verdade quem são essas pessoas. Aí cai por terra tudo aquilo que eles tentaram destruir em nós. É isso aí, gente. Amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Beijos no seu coração e até o próximo relato.